Oi, amigo investidor, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel e eu te convido, antes da gente falar do TRXF, que é o fundo que a gente vai falar aqui hoje, a entrar na nossa comunidade lá no Telegram, no Vai Pelos Fundos. Estamos eu, o Bernardo lá, também tem um pessoal bem bacana que troca uma ideia, que bate um papo lá sobre fundos imobiliários, fiagros e FIINFRAs. E quando a gente chegou a 100 membros, que a gente acabou de chegar, então super bacana, a gente liberou um e-book de Fiagro. Se a gente chegar a 200 membros, a gente vai liberar de novo ele lá. Então, claro, sou suspeito para falar, mas ficou super bacana, ficou um trabalho bem legal mesmo. Então, não perca tempo, entra aqui no grupo Telegram que eu vou deixar o link. E claro, se inscreva no canal aí se você não é inscrito ainda para não perder nenhum vídeo sobre Fiagros, FIINFRAs e FIIs, ok? Então, hoje, sem mais delongas, a gente vai falar do TRXF, que é um fundo que eu gosto bastante da tese, tá? Já, né, inicialmente, eu já acho o varejo interessante. E você vê que aqui no gráfico tem uma amassada, mas por quê? Não apenas o TRXF, mas outros fundos, né, claro. A gente viu aqui, né, a partir de uma transição, especialmente ali outubro, novembro, né, com alguns tipos de declarações do governo eleito, o mercado ficou um pouco receoso com a responsabilidade fiscal do novo governo. Isso é uma opinião pessoal, ok? Concordo com o mercado. É muito importante uma responsabilidade fiscal. Então a gente vê que o novo governo já tem alguns tipos de mostrar, de alguns tipos de declarações e ações mostrando que eles estão aí, de certa forma, despreocupados com um certo equilíbrio fiscal, e isso preocupa bastante. Inclusive, na data que eu estou gravando esse vídeo, que é sexta-feira à noite, 10 de fevereiro, a gente tem algumas discussões já, algumas declarações já de uma possível redução de juros artificial. E tudo bem que eu sempre falo em todo vídeo, é claro que eu sempre vou falar que juros muito altos por muito tempo prejudicam a economia, ponto. Especialmente o mercado imobiliário, inclusive, das duas pontas, como eu sempre falo, né? Tanto o investidor, que ele reflete sobre a renda fixa, quanto do empreendedor, que tem um custo de oportunidade para ele, né? Por que eu vou caçar um risco se eu posso ter aí juros reais de 6% no tesouro público, né? E também no custo da dívida, né? Você vai fazer uma dívida, o mercado imobiliário a gente sabe sim que ele tem uma participação aí em dívida, né? Enfim, ele precisa de dívida para se manter da forma que ele é organizado hoje. E aí são dívidas caríssimas, às vezes dívidas de longo prazo. E por que você vai fazer uma dívida de 5, 10, 15 anos com os juros tão abertos como estão hoje, né? Não faz muito sentido. Então o mercado ele é prejudicado com juros muito altos, mas quando você tem uma redução artificial de juros, você acaba aí e não correspondendo lá na parte da gestão fiscal, né? Ou seja, você não diminui os gastos públicos, as contas ficam desequilibradas e você tenta diminuir artificialmente os juros. Bem, a economia, e eu sempre falo isso, ele é um cobertor curto. Se você cobre a cabeça, você descobre o pé, e se você cobre o seu pé, você descobre a cabeça. Então você não pode deixar pontas soltas nesse sentido, não é assim, é muito difícil você fazer uma política que você acabe não tendo equilíbrio de uma ponta e espere que a outra ponta dê certo, né? Ou seja, você diminui artificialmente os juros e você não tem equilíbrio nas contas públicas, né? Não é assim que funciona a economia é toda interconectada, intercorrelacionada, enfim. Então você tem que ter as duas pontas. É isso que o mercado se preocupa e eu acho que está correto em fazer isso, né? Nenhum caixa público aguenta juros tão altos por tanto tempo, né? A dívida fica muito cara. E do outro lado também uma responsabilidade fiscal. Você piora o seu crédito, né? Seu risco de crédito, e isso também deixa a sua dívida mais cara e isso faz um ciclo aí nada virtuoso, para não dizer outra coisa. E o mercado se preocupa com todas essas pontas, né? Ou seja, né, o mercado entende que tem todas essas nuances na economia e ele se preocupa e amassa as cotas dos fundos imobiliários. Por quê? Porque o próprio mercado ele precisa de um spread aí, né, em relação a risco. Ou por que você vai correr mais risco? Para ter mais spread, para ter mais ganho. Então isso amassa as cotas, preço importa, mais uma vez, sempre vou falar isso, preço importa, e aí os preços dão uma diminuída para aumentar a possibilidade de ganhos. É isso, né? O mercado se preocupa, eu acho que está certo. Eu acho que um governo, não vou entrar em mérito, tá? De política pública, etc e tal,
até mesmo porque eu nunca faço isso, né, nos vídeos, mas a responsabilidade fiscal é muito importante, ponto, tá bom? E isso, para mim, é sinal de uma instituição bem desenvolvida, né? Você ter essa consciência, né? É o mínimo, né? Mas, enfim. A gente vê que o TRXF, ele tem uma performance interessante ao longo do tempo, né? E por que eu sempre falo de rentabilidade aqui? Daniel, fundos imobiliários não são para renda? São sim. Mas você em época de acumulação de patrimônio, até mesmo você que está em época de usufruto, é interessante. Se você estiver em uma época de usufruto, né, na sua aposentadoria, digamos assim, você ter esse dinheiro aí sendo corrigido e sendo mantido o seu poder de compra, e se você está na época de acumulação, eu não preciso nem falar, né? Quanto mais rápido você chegar lá, melhor é. Então, fundos que performam acima do IFIX são fundos muito interessantes, lembrando que eu sempre elogio o IFIX, eu acho ele um bom índice, tá bom? Um bom índice neutro. Então, o IFIX para mim, inclusive, ele é melhor do que o IBOV em várias dimensões, tá? Ele não é tão concentrado quanto o IBOV é muito comoditizado. Vale do Rio Doce, por exemplo, ela tem uma participação muito relevante no índice. Vale Petrobras, né? Então a gente vê quando o cenário mundial melhora para as commodities, o que acontece com o IBOV, né? Ele dá aquela pernada para cima, muito concentrado, muito volátil, ou seja, volatilidade matematicamente falando é risco, né? A gente mede matematicamente falando a volatilidade enquanto risco. E você vê também que ele não performa tão bem. Então você corre mais risco para performar mal. Então performou nos últimos 10 anos questão de 60%, enquanto o IFIX, performou aí 180%. Né? Então assim, 3 vezes o IBOV correndo menos risco. Então não faz muito sentido você, na minha opinião, né, desconsiderar o IFIX enquanto um índice. Eu acho o IFIX um índice muito interessante. A gente olha aqui no Funds Explorer, a gente vê que o preço do valor patrimonial está ali próximo do 1, né? É interessante, porque o mercado, então, está dando sim um voto de confiança para esse fundo, uma rentabilidade no mês de 0,81%. E por que está dando um voto de confiança? Né? Só complementando meu raciocínio aqui. Porque outros fundos estão muito mais amassados. Né? Então, ou seja, o mercado está aí precificando de uma forma, de certa forma, injusta, né? E lembrando que eu acho sim, importante olhar preço do valor patrimonial de fundos de tijolo. Tá bom? Eu sei que o pessoal fala, mas foi uma foto do passado, etc e tal, a avaliação não é recorrente, ok, concordo, mas a gente tem sempre que lembrar que bons fundos com bons imóveis tendem a valorizar esse valor patrimonial ao longo do tempo, então o preço do valor patrimonial de bons fundos a bons fundamentos são muito interessantes. O valor patrimonial de 105,45 e um valor de cota no mercado secundário de 103,65. Patrimônio líquido de 936,6 milhões, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Dividend yield interessante, né, de 0,81%. Lembrando que eu gosto de olhar o dividend yield da carteira como um todo, entre 0,8% e 1% hoje em dia nesses preços já está interessante. O último rendimento de 0,85 centavos, que é a média que ele, né, costuma entregar, a gente vai falar sobre isso também. Uma liquidez diária super tranquila de 18.789. Lembrando que liquidez é importante sim, tá bom? A gente vê aí o mercado crescendo, isso é altamente positivo na minha opinião, tá bom? Então agora sim, bora lá para o relatório. É um relatório aí que tem informações muito interessantes, mas eu vou aí destrinchar um pouco mais da forma que eu gosto de fazer aqui com você, né? Para aí não deixar nenhuma ponta solta. A Casa TRX, a missão dela vou ajudar o brasileiro a viver de renda. Essa é a missão da TRX, tá bom? Então aí você já vê aí que o caráter do TRX ele vai ser entregar a renda. Aí eles levam isso muito a sério e tem que levar mesmo. Nosso mercado é um mercado rentista, como a gente bem sabe. O início do fundo em 2019, que também condiz aí com uma reestruturação que a casa teve, né? Assim, eles mesmos falam, né, que teve uma reengenharia, eles fizeram aí uma mudança na própria estrutura da casa, né? E me parece, né, que tem rendido bons frutos aí na qualidade deste fundo, né? Claro que tem pontos de atenção, você é o protagonista da sua vida, né? Então você tem que decidir o que você faz com o seu dinheiro, mas apesar de uns pontos de atenção, eu acho que essa parte da publicidade, da clareza de missão são coisas interessantes a se ter, tá bom? Uma taxa de administração aí um pouco salgadinha, né? Que é 1% sobre o valor do mercado, mais uma taxa de performance de 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6, lembrando que hoje o título público está IPCA mais 6,2%, né? Então eu acho que é uma taxa assim um pouco mais salgada.
um valor de mercado muito interessante, né, de 1 bilhão e 250 milhões, e um valor patrimonial de 1 bilhão e 249 milhões, a gente vai falar um pouco sobre isso. A vacância financeira de zero e vacância física de zero também. Super bacana, a gente vai falar o porquê disso, o número de cotistas aí super relevante, de 83.635 cotistas, lembrando que a gente bateu aí, parabéns para todos nós aí, 2 milhões de cotistas, pessoa física, no mercado. Incrível, né? Mudou muito, melhorou muito aí nos últimos anos, isso é incrível. E o porquê, então, desse valor de patrimônio líquido? Porque teve uma conversão das cotas da sétima emissão, né? E aí esse patrimônio líquido foi para aproximadamente 1,25 bi, com uma certa musculatura muito interessante, lembrando que quanto mais a indústria cresce, mais interessante fica. Por quê? Porque o fundo começa aí ele a ter uma diversificação muito maior do seu risco, né? Dando uma segurança também maior para os cotistas. Outra coisa muito interessante de falar sobre o TRXF é que o gestor explicitamente ele fala que tem muito skin in the game. O que é isso? Né? A pele em risco, ele tem a maior posição dele, tem TRXF, né? Então isso diz, isso, na minha opinião, diz muito. Né? Assim, se você acredita tanto no seu produto, então vai lá e coloca o seu dinheiro lá. Né? Então assim, a gente vê aí que isso é um ponto positivo, na minha opinião, o famoso skin in the game tão falado no mercado, né? Então, isso também é um ponto interessante, tá bom? O número de investidores que cresceu aí, 105% nos últimos 12 meses, não é pouca coisa, com 83 mil cotistas, 83.600 cotistas, né? Lembrando que você pega ali, então, um mercado de 2 milhões, então, realmente, uma parcela muito significativa, né? 85 centavinhos aí com dividend yield anualizado de 9,73%. Lembrando que é o dividend yield anualizado, você multiplica isso por 12. Simples assim. Sobre a cota de mercado a R$ 104, o que é interessante aí para um fundo de tijolo, tá bom? Um valor patrimonial por metro quadrado, olha que interessante, né? E o valor médio de locação. Imóveis logísticos, ele faz essa comparação com o varejo e logística, né? E o quanto que é interessante. A gente pode ver pela própria dinâmica o porquê que isso acontece. Né? Você vê que os imóveis logísticos, quando a gente compara o preço médio de locação, são R$ 29,00 e o preço médio de locação por metro quadrado de imóveis logísticos são de R$ 19,65. O porquê que isso acontece, Daniel? Pela própria estrutura, né, do mecanismo. Vamos lá. O que é o varejo? O varejo, no final das contas, ele é entrega para o consumidor final, concorda? De um produto ou de um serviço. Então, o varejo ele vai estar localizado, só lembrar do seu supermercado aí perto da sua cidade, né? Ele vai estar localizado a boas localizações geográficas, digamos assim, em né, em locais com, digamos assim, muito acesso, com fluxo de pessoas, etc. e tal. Então, os imóveis de varejo, muitas vezes, eles são até irreplicáveis e muito multiusos também. Eles podem ser utilizados de várias formas, enquanto os imóveis logísticos, eles normalmente eles podem estar um pouco mais afastados, desde que com vias de acesso muito bem estruturadas, né? Inclusive, os imóveis logísticos mais bem valorizados são os famosos last mile, né? Então, os last mile estão ali a 30 quilômetros de distância, digamos assim, num raio, né? Do centro urbano ali, são os imóveis normalmente mais valorizados. Por que, Daniel? Por que disso? Só você pensar aí, vamos pegar no e-commerce que todo mundo pede, né? Quanto mais rápido chegar na sua casa, melhor é para o consumidor, para o varejista, etc. e tal. Então você compra em algumas cidades, por exemplo, pega em São Paulo, Belo Horizonte também, de certa forma, onde que eu moro aqui, alguns produtos chegam até rápido. Você pega em São Paulo, você compra no dia, muitos produtos já chegam no outro. Eu já tive esse tipo de experiência com alguns varejistas, né? Aqui em Belo Horizonte. Então, assim, localização importa nos fundos imobiliários, né? A gente está cansado de saber disso. Então, o varejo ele tem um preço de locação por metro quadrado mais interessante, com imóveis também que podem ser utilizados de várias formas. Isso é muito, muito interessante. E por isso que eu gosto muito da tese do varejo. E são setores resilientes, tanto logística quanto varejo, né? A gente teve essa crise sanitária super triste, né, que a gente teve em 2020, 2021, e a gente está passando ainda de certa forma por ela, né, e eles continuaram aí super resistentes, né, o famoso atacarejo também, né, enfim. A gente vê uma área bruta locável de 494 mil metros quadrados, não é pouca coisa, né, lembrando, por exemplo, comparando com o maior fundo de logística em termos de ABL, que é o HGLG, salvo engano, ele estava com 1 milhão de metros quadrados, a gente vê uma ABL desse tamanho aqui com imóveis de varejo, não é pouca coisa, né, e porque a gente sabe que eles fizeram operações aí de forma muito interessante, a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente,
O que é um dos pontos de atenção, né? O número de imóveis, 51 imóveis, com portfólio distribuído em 13 estados. Esse não é um problema, né? A quantidade de imóveis, né? Aqui em termos de mercados, é muito interessante, até assim, se você tiver interesse depois de ler realmente o relatório, isso aqui é uma pequena aula sobre, inclusive, precificação de ativos, né? Muito bacana. Então ele fala aqui do cenário, né, que o IFIX começou ano de 2023 apresentando queda de 1,6%. Ele fala também, né? O foco de desempenho do IFIX pode estar relacionado com o desempenho dos títulos de renda fixa do Tesouro Nacional a longo prazo indexados ao IPCA representados pelo IMAB5. O IMAB5, para quem não sabe, é a cesta teórica de títulos públicos com menos de 5 anos. O IMAB, todos eles, e o IMAB5, o IMAB5 abaixo de 5 anos e o IMAB5 mais acima de 5 anos. E o IMAB pega todos esses títulos aqui, tá bom? Em sentido contrário, o Ibovespa e o Real em relação ao dólar apresentaram um cenário mais favorável. Por quê? Ele mesmo fala aqui embaixo, né, a gente até falou um pouco sobre isso no início do vídeo, que favorece as empresas exportadoras brasileiras, que ajuda a explicar o desempenho do Ibovespa e o do dólar. Esse otimismo se dá pelas expectativas mais positivas em relação ao desempenho das economias chinesas, com diminuição das restrições em relação ao combate do Covid-19. Isso aqui é muito legal, essa parte que eu vou ler, peço licença para ler, mas enfim, já a performance do mercado de juros nacional parece estar mais ligada ao mau humor interno em relação às dúvidas dos investidores com o compromisso do atual governo da política fiscal, é o que eu estava falando lá atrás, né? Nesse cenário, os investidores pedem cada vez mais prêmio para investir em títulos públicos. O que gera o efeito cascata para todos os títulos de renda fixa, sejam eles emitidos por empresas ou negociados em B3 como derivativos de contratos futuros. É o que eu estava falando, né? Assim, o seu risco de crédito deixa mais caro ou mais barato a sua dívida. É isso que eles estão falando aqui, né? É a situação acabando restringindo a demanda por investidores por ativos de renda variável, principalmente aqueles que de alguma forma são diretamente comprados em títulos de renda fixa, sejam eles indexados a índices de preços ou CDI, que está lá nas alturas, inclusive, né, 13,75% de taxa Selic. Para o mercado de fundos imobiliários, essa comparação direta é realizada com os títulos de Tesouro Nacional IPCA, né, NTNB, o Tesouro IPCA+, e se dá pelo fato de que os FIIs investem em imóveis ou ativos imobiliários com laço imobiliário geradores de renda que comumente é indexada ou reajustada por algum índice de preços. Como os títulos do Tesouro são considerados livres de risco, a gente já conversou que não existe título livre de risco, né? Mas o mercado considera como livre de risco. O investidor demanda receber um prêmio, que a gente chama de spread, em relação a esses ativos para correr risco de investir aos FIIs, que são ativos de renda variável. Daí se dá a comparação direta. Muito legal, né, eles trazerem isso no relatório. Eu gosto muito dessa... volta no básico, sabe? Assim, é isso, sabe? Assim, tem que se dialogar com o cotista. É muito legal. Claro que a gente sempre tenta aí fazer um conteúdo cada vez mais explicativo, né, para todo mundo entender o que o relatório gerencial está falando, mas eu acho que todo fundo imobiliário tem que ter um carinho especial com o cotista, porque o fundo é do cotista, ponto. É isso, tá bom? Então vamos lá. No médio ou longo prazo, é natural que essa relação volte para a média, assumindo que em algum momento haverá uma obrigatória solução crível para as contas públicas. É isso, né? Tem que ter uma sustentabilidade, é o que eu estava falando no início para você, tá bom? Aí ele fala que desde o início das negociações das cotas dos fundos da B3, a rentabilidade total do TRXF, que incluiu a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de 35% contra menos 9,59% do IFIX, uma diferença de 44% neste período, 44,59%, né? E aí ele fala, né, o número de investidores, com a adição de 7.250 investidores no mês, já o volume médio diário negociado foi de aproximadamente 2,7 milhões. A partir de 1 milhão, super tranquilo para o investidor pequeno, tá bom? Então, show de bola, liquidez não tem nada que se falar em relação à liquidez. De toda forma, essa operação ilustra o grande potencial de aproveitamento dos terrenos. Aqui eles falam de algumas operações, né? Mas é isso que eu estava falando, né? Você compra a cabeça do gestor, então o fundo tem 500 mil metros quadrados, aí faz a operação aqui, ele fala, né? O imóvel possui hoje uma área construída de 6 mil metros quadrados, um terreno de 34 mil metros quadrados. Isso até é interessante, né? Porque você tem uma possibilidade de ampliação. Mas você pega aí que dentro de uma área de 400 e tantos mil, 500 mil metros quadrados, você está comprando mais a cabeça do gestor do que qualquer outra coisa, tá bom? De toda forma, essa operação ilustra e reforça o grande potencial de aproveitamento dos terrenos de propriedade TRXF, sendo essa uma das principais teses de investimento em grandes lojas de varejo, big box, realizadas pelo fundo. Isso aqui eu marquei porque é interessante a gente ver da versatilidade dos imóveis, né? Então é por isso que eu gosto muito desse tipo de imóvel logístico, varejo, eu gosto bastante dessas teses, são bem resilientes. Nada contra as lajes corporativas, né? Só que eu acho que alguns tipos de investimento, mais uma vez, né? Todos os tipos de investimento têm pontos positivos e negativos, ponto.
mas tem alguns tipos de investimento como logística e varejo que são muito resilientes. Lajes corporativos, por exemplo, dependem muito de uma economia pujante. Shoppings, a gente viu o que aconteceu na pandemia. São ruins? De forma alguma, são super interessantes. Só que agora, esses tipos de ativo aqui são muito resilientes, tá bom? Então a gente vê que é um fundo de renda, né? Receitas imobiliárias, você pega aí 10 milhões, e é isso, né? Um fundo que faz ou sale and leaseback ou build to suit. O que é isso, Daniel? Build to suit é meio que uma alfaiataria, né? Você contrata, você constrói ali para um inquilino, a pedido de um inquilino, e a contrapartida você tenta contratos mais alongados, que a gente chama de atípicos, né? Por quê? Porque é uma operação mais arriscada, você está contratando para aquele inquilino. Isso é muito interessante e é só possível em uma economia, de certa forma, equilibrada economicamente, né? Ou seja, lá na década de 80, contratos de 10, 15, 20 anos seriam impensáveis, né? E é isso aí, é um mérito aí do Plano Real, aqui pelo lado do Gustavo Franco, do FHC, etc e tal. E o sale and leaseback? Mais uma vez, olha como é que é interessante ter uma economia bem estabilizada, né? Sale and leaseback, algumas empresas elas já olham e falam assim, não, eu tenho meu core business, né? Ou seja, meu negócio é X, então eu não preciso ficar preocupado com gestão de imóveis, e já como que tem uma inflação, entre aspas, controlada, né? né? Ou seja, comparativamente com a década de 80, pelo menos, eu posso então delegar esse tipo de responsabilidade para alguém. Eu vendo esse imóvel, alguém faz a gestão, eu faço um contrato ativo com essa pessoa de 10, 15 anos, ou seja, eu quero continuar nesse imóvel e eu pago para ele um aluguel. Show de bola, com certo prêmio, né? Então, show de bola, isso só é possível em uma economia bem estabilizada ou mais estabilizada comparativamente. A gente vê que um rendimento, eu já disse antes, né, que fica aí na casa dos 85 centavos, com o resultado aí em junho e dezembro um pouco mais robusto aí. Inclusive a gestão sempre fala, né, que ela se inspira muito aí do Credit Suisse, da forma do Credit Suisse fazer as coisas aí, e em alguns pontos é bem semelhante, né? Inclusive o HGRU faz algum tipo de movimento que atraem essa gestão aqui, tá bom? Então a gente vê, né, que tem um dividend yield comparativamente aqui com o CDI. Uma coisa que é muito interessante, né? O CDI, ele não é fácil de ser batido, tá? Então, assim, essa comparação que a gente tem que fazer, mas também é interessante a gente não levar tanta ferro e fogo no sentido de longo prazo. Inclusive em termos de indexação lá nos fundos de papel, tá? Eu vejo o pessoal aí, né, abre os olhos com o CDI, tudo bem, tem uma alocação tática de CDI, mas o IPCA, por exemplo, né, que é o índice de inflação, o IPCA+, né, IPCA mais alguma taxa pré-fixada, ele se mostra vencedor no longo prazo. Então não é para levar a ferro e fogo, a gente tem que ver também a rentabilidade no longo prazo, como eu já até mostrei para você aí no início do vídeo, beleza? Mas é interessante, né, a gente fazer essas comparações aqui. Aí ele vê a rentabilidade de negociação, né? Dividend yield de 0,81%, CDI líquido no período 1%, enfim, fixo 1,6% negativo. Interessante aqui, variação da cota menos 0,33%, né? Mas fundos imobiliários são investimentos de longo prazo, né? Ponto. E aqui a gente olha mesmo a rentabilidade aqui comparativa, né? Ele compara com o IPCA, enfim, então IFIX, e é interessante a gente olhar aí esse retorno acumulado no longo tempo, né? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui. Show de bola. Espero que esteja mais fácil agora de acompanhar, né? Então a gente vê, né, o quanto que é importante para a gente fazer essas comparações. E aqui, ó, ele coloca aqui o próprio benchmark dele, PCA mais 6%, que está aqui em cima, né? CDI aqui embaixo, para você ver como é que a inflação, o IPCA mais no longo prazo é até mais interessante do que o CDI, né? O índice TEVA, né, são alguns índices que inclusive são interessantes, inclusive, né, depois olha lá no site TEVA, tem vários índices interessantes. E tem o IFIX, que está aqui abaixo do CDI nesse período, TRXF em valor patrimonial e TRXF11 no mercado também. É isso, né? Assim, a gente tem que ver um retorno no longo prazo e esperar que a gestão faça aí um retorno acima do benchmark dela, que é o IPCA mais 6%. Comparativamente com o IFIX, ela está entregando aí um resultado interessante, como a gente está vendo aqui, e a gente espera aí que ela retorne, inclusive, mais, como ela já fez em alguns períodos aqui, acima do IPCA mais 6%. Interessante a gente olhar esse gráfico aqui, né? Em termos de alocação, isso aqui é muito interessante também, né? A gente vê que a maior parte é imóvel. O TRXB, o que aconteceu esse TRXB aqui para você entender, né? O TRXB foi uma
uma forma do fundo fazer a operação com a GPA, né, Grupo Pão de Açúcar, lá no início. Então ele queria ter essa operação, né, essa operação de certa forma aí, interessante com os imóveis do GPA, só que os investidores institucionais por trás, eles não conseguiriam alocar tanto recurso no TRXF. Então o que eles fizeram? Eles criaram essa estrutura do TRXB e alocaram por lá, né? E aí o TRXB ficou controlado pela TRX. É isso que eles fizeram. Foi meio que uma engenharia financeira, né, para possibilitar aí essa aquisição que eles acreditavam muito na época. E me parece sim que foi uma aquisição que deu uma certa aí, visibilidade para o fundo, e me parece que eles estão conseguindo, de certa forma, reduzir essa dívida a longo prazo, né? E isso tem se mostrado interessante. A gente já falou sobre varejo, é um fundo aí que está voltado para o varejo, que é uma tese muito interessante, pelos motivos que a gente já discutiu. Contratos atípicos, como eu já expliquei, né, são contratos mais longo prazo, com restrições maiores, né? Ou seja, você amarra, de certa forma, aí a outra ponta do contrato, né? Varejo e atacadista, né? O atacarejo, né, que o pessoal fala, né, é meio que isso, né, varejo e atacadista, mercado atacadista, e um percentual pequeno aqui de casa e construção. Uma diversificação de receita por inquilino, a gente vê que tem uma concentração, isso é um ponto de atenção, tá bom? Porque o risco de crédito sempre existe. A gente viu aí toda essa questão das lojas americanas, né? Diversificação de ABL por inquilino, isso aqui não me preocupa, né? E aqui a gente vê como que é interessante esses contratos atípicos, né? Ou seja, os contratos atípicos, você tem multas pesadíssimas, né? Então você tem não apenas o aviso prévio, mas você também você paga ali todo o saldo remanescente daquela estadia que você teria, né? Então é algo realmente que você tem que pensar aí 1, 2, 3, 4 vezes para você não respeitar um contrato atípico, e por isso que eles são tão interessantes, inclusive para o fundo e para o cotista, tá bom? Né? Então a gente tem que ver aí todas essas questões de ponto de atenção do fundo, né? Alavancagem, diversificação de inquilino, que a gente vê que tem uma certa concentração. A gente tem que ver se o fundo vai conseguir, em termos do IFIX, é um fundo que está entregando mais, mas é interessante que ele rentabilize mais do que o benchmark dele, né? Então a gente viu isso no gráfico. Então tem esses pontos de atenção, apesar de que eu acho que de fato é um fundo que tem uma tese interessante, e também a inflação a gente viu nos últimos anos, né, que ela deu uma pernada para cima por todas as situações que a gente teve, tá bom? Mês de reajuste do aluguel, né, que concentrado em julho e novembro. E só passando rapidamente aqui a gente vê, né, que o vencimento dos contratos 2035 e 2041, super longos, né? Muito interessante, esse é um ponto positivo também. Estrutura, eu já expliquei, né, como é que foi isso, né? São parte dos imóveis veio do TRXF e o restante veio aí para o TRXB por causa do próprio limite dos investidores institucionais em investir nesse fundo. É por isso que esse TRXB ele existe, tá bom? Por causa dessa estrutura, essa engenharia financeira. Aqui ele fala do saldo devedor, esse é um ponto de atenção, né? Alavancagem, o pessoal criticou muito, etc e tal, só que o próprio fundo explica que esse aqui é um ponto muito importante, vou pegar esse terceiro ponto aqui. Possui o mesmo índice de correção dos contratos de locação IPCA, impossibilitando o descasamento ao longo do tempo. Isso é um hedge, né? É o que a gente chama de proteção. Então você pega uma dívida a um indexador e faz um contrato ao mesmo indexador. Se você pega um contrato e uma dívida com indexadores diferentes, se um descasar do outro, você tem um risco grande aí do fluxo de caixa. Agora, se você casa o índice com índice, você tem aí um hedge, uma proteção. Isso é um acerto, ponto positivo, para esse fundo, tá bom? Aqui fala, né? Possuem mesmo prazo de vencimento dos contratos de locação securitizadores, e as securitizadoras têm com lastro os contratos atípicos de locação para o GPA e açaí. O risco de crédito existe, ponto, mas são grupos aí muito grandes, muito bem estruturados, tá bom? E aqui eles falam sobre portfólio, mas é o que eu sempre repito em todos os fundos, né? Em todos os vídeos analisando os fundos, né? A gente compra a cabeça do gestor, né? Você vai analisar fundo, imóvel por imóvel, etc e tal. Não sei se faz tanto sentido, né? É legal a gente ver, a gente conhecer, isso é muito bacana, mas você vai ver que os imóveis de varejo são bem localizados, em centros urbanos, com vias de acesso, como a gente está vendo aqui. Né? Por quê? Porque o varejo, ele é o consumidor final, né? Ele está entregando para o consumidor final. Então tem que ter, só pensar aí no seu supermercado aí, perto da sua casa ou na sua cidade, né?
Mas é isso, é um fundo com uma tese que eu acho muito interessante, tem pontos de atenção, como eu disse aqui, né? Todos os fundos têm, todos os ativos têm, né? Mas é um fundo aí que é legal a gente fazer esse estudo e com certeza aí ele pode ser um fundo a se considerar em montar uma estratégia, né, bem diversificada, com gestão de risco, caso você tenha achado o produto interessante, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aquele seu like e também entra lá no grupo do Telegram que a gente está lá para bater um papo. Até a próxima.